Existe um padrão invisível que separa duas pessoas que aparentemente vivem a mesma vida. Elas acordam no mesmo horário, trabalham o mesmo número de horas, ganham salários parecidos, frequentam lugares semelhantes. Mas depois de alguns anos, algo estranho acontece. Uma delas constrói patrimônio, investe, cria oportunidades, começa a ganhar dinheiro mesmo quando não está trabalhando. A outra continua presa no mesmo ciclo. Conta paga, salário chega, salário vai embora. E quando alguém observa isso de fora, costuma explicar com palavras simples demais: sorte, talento, inteligência, família rica. Mas um dos homens mais ricos da história, Andrew Carnegie, tinha uma explicação muito mais fria e muito mais técnica. Carnegie nasceu em extrema pobreza na Escócia. Sua família vivia em uma pequena casa, com dificuldades constantes para pagar comida e carvão para aquecer o inverno. Quando ele ainda era criança, a família decidiu atravessar o oceano em busca de sobrevivência nos Estados Unidos. Eles chegaram praticamente sem dinheiro. Carnegie começou a trabalhar ainda menino. Primeiro como operário em uma fábrica de algodão. Depois como mensageiro em uma empresa de telégrafo. Nada na vida dele indicava que um dia ele se tornaria um dos homens mais ricos que já existiram. Mas durante anos, ele observou algo. E foi isso que mudou completamente o destino financeiro dele. Carnegie percebeu que existia um comportamento que separava trabalhadores comuns de pessoas que se tornavam poderosas. Não era inteligência. Não era educação formal. Não era sorte. Era um hábito mental. Um hábito silencioso. Um hábito que quase ninguém percebe. E que a maioria das pessoas simplesmente não pratica. A maioria das pessoas vive reagindo ao presente. Elas acordam pensando no que precisa ser resolvido hoje. A conta do cartão. A reunião. O problema no trabalho. O cansaço. O trânsito. A preocupação com o final do mês. Elas vivem em modo sobrevivência. Isso significa que toda a energia mental delas está sendo consumida pelo agora. E quando toda sua mente está ocupada sobrevivendo ao presente, você não constrói o futuro. Andrew Carnegie percebeu que os homens mais poderosos que ele conheceu tinham um hábito diferente. Todos eles tinham um período diário dedicado a pensar. Não pensar em problemas. Pensar em direção. Pensar em construção. Pensar em como transformar trabalho em sistema. Carnegie dizia que a maioria das pessoas trabalha muito, mas pensa pouco. E isso cria uma armadilha financeira brutal. Porque quando você apenas trabalha, sua renda sempre depende da sua presença. Seu tempo vira moeda. Você troca horas por dinheiro. Mas quando você começa a pensar estrategicamente, algo muda. Você começa a procurar estruturas, sistemas, alavancas, coisas que continuam funcionando mesmo quando você não está presente. Foi assim que Carnegie começou a se destacar ainda muito jovem. Enquanto outros mensageiros apenas entregavam recados, ele estudava como o sistema do telégrafo funcionava. Enquanto outros trabalhadores só queriam terminar o expediente, ele observava quem tomava decisões dentro da empresa. Ele queria entender quem controlava o dinheiro, quem controlava as oportunidades, quem controlava o crescimento. E foi nesse processo que ele percebeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Existe uma diferença brutal entre trabalhar em um sistema e possuir um sistema. A maioria das pessoas passa a vida inteira sendo uma peça dentro de alguma estrutura. Uma empresa, uma indústria, um negócio. Elas executam tarefas, resolvem problemas, produzem valor, mas nunca controlam a máquina. Carnegie começou a fazer uma pergunta diferente. Ele perguntava constantemente: como isso poderia funcionar sem mim? Essa pergunta é poderosa, porque ela força sua mente a sair do modo sobrevivência. Ela obriga você a pensar como um arquiteto, não como um operário. E é exatamente aqui que aparece o hábito que separa quem enriquece de quem apenas sobrevive. Pessoas que apenas sobrevivem focam em tarefas. Pessoas que enriquecem focam em estruturas. Uma pessoa no modo sobrevivência pensa assim: como eu resolvo esse problema hoje? Uma pessoa no modo construção pensa diferente: como eu construo algo que resolva isso para sempre? Essa pequena diferença de mentalidade muda completamente o destino financeiro de alguém. Porque tarefas sempre acabam. E quando elas acabam, o dinheiro também acaba.
Mas estruturas continuam funcionando. Mesmo quando você está dormindo. Mesmo quando você está viajando. Mesmo quando você decide parar de trabalhar. Carnegie percebeu isso observando a indústria ferroviária. Naquela época, ferrovias estavam se expandindo rapidamente pelos Estados Unidos. Milhares de trabalhadores estavam envolvidos nesse crescimento. Engenheiros, operários, construtores. Mas quem realmente estava enriquecendo não eram os trabalhadores. Eram os donos das estruturas. Os investidores. Os homens que controlavam os trilhos. Porque toda vez que um trem passava, o dinheiro voltava para eles. Isso mudou completamente a forma como Carnegie enxergava o trabalho. Ele parou de pensar apenas em salários. E começou a pensar em participação. Participação em empresas. Participação em sistemas. Participação em indústrias. Esse pensamento foi o início do império dele. Mas existe um detalhe psicológico extremamente importante aqui. E é exatamente esse detalhe que faz a maioria das pessoas falhar. Pensar estrategicamente exige algo que o cérebro humano não gosta. Desconforto. Porque quando você começa a pensar em estruturas, você percebe quantas coisas na sua vida estão sendo feitas apenas para sobreviver. Você percebe quantas decisões foram tomadas por necessidade imediata, e não por construção de longo prazo. Isso pode ser frustrante. Mas Carnegie dizia algo extremamente direto. Ele afirmava que a maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade. Elas são pobres porque nunca treinam a mente para enxergar oportunidades. Elas treinam a mente apenas para lidar com urgências. E urgências são infinitas. Sempre haverá contas. Sempre haverá problemas. Sempre haverá tarefas. Se você não cria um espaço deliberado para pensar, sua vida inteira será consumida reagindo. E reagir nunca constrói riqueza. Riqueza nasce de antecipação, de planejamento, de visão. Carnegie tinha um hábito extremamente simples. Todos os dias ele reservava tempo para pensar sem interrupções, sem tarefas, sem pressa, sem distrações. Ele analisava mercados, pensava em oportunidades, observava comportamentos, tentava prever o que aconteceria nos próximos anos. Esse hábito parecia improdutivo para muitas pessoas ao redor dele. Enquanto outros estavam ocupados correndo, ele estava parado refletindo. Mas essas horas silenciosas criaram decisões gigantes. Decisões que mais tarde movimentaram milhões de dólares. Porque quando você pensa com profundidade, você começa a enxergar padrões. E quem enxerga padrões consegue agir antes dos outros. Esse é um dos maiores segredos da riqueza. Não é trabalhar mais. É perceber antes. Carnegie percebeu antes que o aço se tornaria o coração da nova economia industrial. Ferrovias precisavam de aço. Pontes precisavam de aço. Navios precisavam de aço. Cidades inteiras precisariam de aço. Enquanto muitos investidores ainda estavam focados em ferro, Carnegie começou a construir um império em aço. E isso transformou ele em um dos homens mais ricos da história. Mas o mais curioso é que tudo começou com algo extremamente simples. Um hábito mental. Pensar estrategicamente todos os dias. Isso pode parecer pequeno, mas na prática é revolucionário. Elas passam anos inteiros sem parar para analisar a própria vida financeira. Sem perguntar: para onde exatamente eu estou indo? Esse trabalho constrói algo duradouro, ou apenas paga contas? Existe uma forma mais inteligente de fazer isso? Sem essas perguntas, a vida vira uma sequência automática de obrigações. E quando você percebe, 10 anos se passaram, 20 anos se passaram, e nada realmente mudou. Andrew Carnegie observou isso acontecer com centenas de pessoas ao redor dele. Homens trabalhadores, honestos, dedicados, mas completamente presos em ciclos repetitivos. Eles nunca paravam para projetar o futuro. Eles apenas enfrentavam o presente. E aqui existe uma verdade incômoda. Trabalhar duro não garante riqueza. Milhões de pessoas trabalham duro todos os dias. Mas poucas constroem ativos. Poucas criam sistemas. Poucas treinam a mente para enxergar oportunidades estruturais. Carnegie dizia que riqueza começa quando você muda a pergunta central da sua vida. A maioria pergunta: quanto eu posso ganhar? Mas pessoas que constroem fortuna perguntam:
O que eu posso construir? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque ganhar depende de esforço. Construir depende de estratégia. E estratégia nasce no silêncio do pensamento, não na correria do dia a dia. Se você observar atentamente pessoas que acumulam riqueza ao longo de décadas, quase todas têm esse hábito. Elas reservam tempo para pensar, para analisar, para estudar, para planejar. Esse tempo parece invisível, mas é onde as decisões que mudam destinos financeiros são tomadas. Andrew Carnegie acreditava que esse hábito era tão importante que sem ele, qualquer pessoa acabaria presa em ciclos de sobrevivência, mesmo trabalhando muito, mesmo sendo inteligente. Porque sem pensamento estratégico, o trabalho se torna apenas manutenção da vida, e não construção de riqueza. Mas existe um segundo nível nesse hábito, um nível que poucas pessoas alcançam. E foi exatamente isso que fez Carnegie sair de milionário, para se tornar um dos homens mais poderosos do planeta. Porque pensar estrategicamente é apenas o começo. O próximo passo é muito mais difícil. É aprender a agir contra o comportamento natural da maioria das pessoas. E esse ponto é onde quase todos falham. Porque existe um momento extremamente delicado no caminho de qualquer pessoa que começa a pensar estrategicamente. É o momento em que você percebe algo que muda completamente sua visão sobre dinheiro. Você percebe que esforço não é o principal fator de riqueza. Essa descoberta pode ser desconfortável. Durante toda a vida somos ensinados que trabalhar duro é o caminho para prosperar. A ideia parece lógica. Mais esforço deveria gerar mais resultado. Mas quando Andrew Carnegie começou a observar os homens mais ricos da indústria americana, ele percebeu algo inquietante. Muitos deles não eram os que trabalhavam mais. Na verdade, alguns trabalhavam muito menos que os próprios funcionários. Mesmo assim, acumulavam fortunas enormes. Isso levou Carnegie a estudar um conceito que hoje é chamado de alavancagem econômica. Mas naquela época ele descrevia de forma muito simples. Ele dizia que existem dois tipos de pessoas no mundo dos negócios: as que multiplicam esforço e as que multiplicam resultados. A maioria das pessoas multiplica esforço. Elas trabalham mais horas, aceitam mais tarefas, assumem mais responsabilidades. Isso pode até aumentar a renda. Mas existe um limite físico inevitável. Um dia tem 24 horas. O corpo cansa. A mente satura. E quando você para, o dinheiro também para. Pessoas que constroem riqueza aprendem a multiplicar resultados. Elas procuram formas de fazer uma única decisão gerar impacto repetido. Esse foi um dos princípios centrais do império de Carnegie. Quando ele entrou na indústria do aço, ele não pensava apenas em vender metal. Ele pensava em controlar etapas inteiras da cadeia de produção: mineração, transporte, processamento, distribuição. Ele queria que cada parte da estrutura alimentasse a outra. Isso criou algo poderoso: um sistema integrado. Enquanto concorrentes dependiam de fornecedores externos, Carnegie controlava quase tudo. Isso reduzia custos, aumentava a velocidade e multiplicava lucros. Mas o que poucas pessoas percebem é que essa visão começou muito antes de ele ter dinheiro. Ela começou com um hábito mental. O hábito de perguntar constantemente: qual é o verdadeiro motor desse negócio? Essa pergunta muda tudo. Porque muitos negócios parecem lucrativos na superfície, mas o verdadeiro dinheiro está escondido em outro lugar da estrutura. Por exemplo, durante a corrida do ouro na Califórnia, milhares de pessoas correram para cavar ouro. A maioria terminou pobre. Mas alguns homens ficaram extremamente ricos vendendo ferramentas, equipamentos e infraestrutura para os mineradores. Eles entenderam o motor do sistema. Carnegie aplicava esse tipo de raciocínio constantemente. Ele estudava indústrias inteiras antes de tomar decisões. Observava onde o dinheiro realmente se concentrava, onde estavam os gargalos, onde estavam as dependências e, principalmente, onde existiam oportunidades de controle. Esse tipo de pensamento é raro porque exige paciência intelectual. E paciência é algo que a maioria das pessoas perde quando o dinheiro está envolvido. A urgência de ganhar rápido faz com que muitos ignorem a análise profunda. Eles entram em oportunidades pela empolgação do momento, pelo medo de ficar de fora, ou pela promessa de retorno rápido. Carnegie evitava esse tipo de comportamento.
Ele acreditava que a verdadeira riqueza não nasce da pressa. Nasce da posição estratégica. Ele preferia esperar, estudar, observar. E quando agia, agia com intensidade. Esse padrão se repetiu várias vezes na vida dele. Mas existe outro hábito que ele considerava ainda mais importante. E esse hábito quase ninguém fala. Carnegie treinou a mente dele para tolerar visão de longo prazo. Isso parece simples. Mas na prática é extremamente difícil. O cérebro humano foi programado para buscar recompensas rápidas. Pequenas gratificações imediatas ativam nosso sistema de prazer. Comprar algo novo. Ganhar dinheiro rápido. Receber aprovação social. Tudo isso gera satisfação instantânea. Mas construir riqueza geralmente exige o oposto. Exige decisões que não geram recompensa imediata. Investimentos que levam anos para amadurecer. Projetos que demoram para dar resultado. Estratégias que parecem lentas no começo. Muitas pessoas começam esse caminho, mas desistem no meio. Elas trocam visão longa por ganho rápido. Carnegie chamava isso de armadilha da impaciência. Ele dizia que impaciência destrói mais fortunas potenciais do que falta de inteligência. Porque a pessoa até encontra oportunidades boas, mas abandona antes que elas cresçam. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, parece que nada está acontecendo. O crescimento é lento. As raízes estão se expandindo sob o solo. Mas quem olha de fora pode achar que o esforço não está valendo a pena. Muitos desistem nesse momento. Carnegie não desistia. Ele entendia que algumas estruturas financeiras levam tempo para mostrar o verdadeiro poder. E esse entendimento permitiu que ele suportasse períodos longos de construção. Isso cria uma vantagem brutal. Porque quando você consegue manter visão de longo prazo, você começa a competir em um jogo que poucas pessoas estão dispostas a jogar. A maioria quer resultados rápidos. Você está construindo estruturas duradouras. E quando essas estruturas finalmente começam a gerar retorno, o crescimento pode se tornar exponencial. Foi exatamente isso que aconteceu com a Carnegie Steel Company. Durante anos, ele reinvestiu agressivamente no crescimento da empresa. Expandiu fábricas. Modernizou processos. Melhorou logística. Enquanto muitos empresários estavam satisfeitos com lucros moderados, Carnegie queria dominar o setor. Ele acreditava que a escala criava poder, e poder criava riqueza. Essa estratégia funcionou de forma extraordinária. No auge do império dele, a empresa produzia mais aço que praticamente qualquer concorrente. Isso chamou a atenção de um dos homens mais poderosos da história financeira, John Pierpont Morgan. Morgan queria consolidar a indústria do aço nos Estados Unidos. E para isso precisava da maior empresa do setor, a empresa de Carnegie. A negociação que aconteceu depois se tornou lendária. Em 1901, Carnegie vendeu sua companhia para Morgan. O valor da transação foi de aproximadamente 480 milhões de dólares. Naquela época, era uma quantia quase inimaginável. Apenas a parte pessoal de Carnegie ultrapassava 200 milhões. Em valores atuais, isso representa dezenas de bilhões. Mas existe um detalhe fascinante nessa história. Carnegie já estava com mais de 60 anos quando fez essa venda. Isso significa que a maior recompensa financeira da vida dele veio depois de décadas de construção silenciosa. Décadas pensando estrategicamente. Décadas analisando estruturas. Décadas tolerando crescimento lento no começo. Décadas recusando oportunidades rápidas que não criavam poder real. Esse tipo de trajetória revela algo que poucas pessoas gostam de ouvir. Construção de riqueza é um jogo de décadas. Não de meses. Não de atalhos. Não de fórmulas mágicas. É um processo cumulativo. Cada decisão estratégica se soma à anterior. Cada estrutura criada abre espaço para outra. Cada investimento bem posicionado gera novas oportunidades. Mas tudo isso começa com um hábito extremamente simples. Pensar. Pensar de forma profunda. Pensar de forma estratégica. Pensar de forma disciplinada. Andrew Carnegie dizia que o ativo mais poderoso que qualquer pessoa possui é a própria mente. Mas apenas se ela for treinada para observar o mundo de maneira diferente. Treinada para enxergar padrões. Treinada para identificar alavancas. Treinada para perguntar constantemente: o que aqui tem potencial de crescer? O que aqui pode se tornar um sistema?
Porque Andrew Carnegie acreditava que riqueza nunca é construída sozinho. Essa ideia pode parecer estranha no começo. Existe um mito muito popular sobre grandes empresários. A imagem do gênio solitário. O homem que sozinho teve uma grande ideia, trabalhou mais que todos, e construiu um império apenas com esforço próprio. Mas Carnegie sabia que essa história raramente é verdadeira. Na realidade, grandes fortunas quase sempre são resultado de redes de inteligência. Pessoas competentes trabalhando juntas. Especialistas diferentes contribuindo para a mesma estrutura. Carnegie tinha uma frase que se tornou famosa no mundo dos negócios. Ele dizia: homens que conseguem cercar-se de pessoas mais inteligentes do que eles, tornam-se líderes extraordinários. Essa mentalidade foi uma das bases do crescimento da empresa dele. Carnegie não tentava ser o melhor em tudo. Ele não precisava ser o melhor engenheiro. Não precisava ser o melhor operador de fábrica. Não precisava ser o melhor administrador. Em vez disso, ele buscava pessoas que eram extremamente competentes nessas áreas. E construía equipes fortes ao redor delas. Isso cria algo poderoso. Quando você reúne várias mentes capazes trabalhando em um sistema comum, a capacidade de decisão cresce exponencialmente. Problemas são resolvidos mais rápido. Ideias se refinam. Erros são detectados antes de se tornarem crises. Mas existe um detalhe psicológico importante aqui. A maioria das pessoas sente desconforto ao trabalhar com pessoas mais inteligentes. Existe uma tendência natural de proteger o próprio ego. Alguns líderes evitam contratar pessoas muito capazes porque temem perder a autoridade. Carnegie fazia exatamente o contrário. Ele procurava pessoas brilhantes e dava espaço para que elas operassem. Essa atitude criou uma organização extremamente eficiente. Mas existe outro ponto ainda mais profundo. Carnegie acreditava que riqueza não depende apenas de inteligência técnica. Depende de mentalidade compartilhada. Ele dizia que um ambiente mental negativo pode destruir qualquer empresa. Se as pessoas ao redor estão sempre reclamando, duvidando, criticando, temendo mudanças, o sistema inteiro perde velocidade. Por outro lado, quando um grupo compartilha ambição, disciplina e visão de crescimento, a energia coletiva se torna extremamente poderosa. Isso explica algo que muitas pessoas ignoram. Ambientes moldam destinos. As conversas que você ouve diariamente influenciam suas decisões mais do que você imagina. Se alguém vive cercado por pessoas que pensam apenas em sobrevivência, esse pensamento se torna o padrão. As decisões passam a ser baseadas em medo. Evitar risco. Evitar mudança. Evitar crescimento. Mas quando alguém convive com pessoas que pensam em construção, em expansão, em oportunidade, o cérebro começa a operar de forma diferente. Novas possibilidades aparecem. Novas estratégias surgem. Carnegie cuidava muito bem desse aspecto. Ele passava grande parte do tempo conversando com pessoas ambiciosas, engenheiros, investidores, estrategistas. Essas conversas alimentavam novas ideias, novas visões de mercado, novas oportunidades. E aqui existe um padrão extremamente interessante. Grandes empreendedores quase sempre mantêm contato constante com outras mentes fortes. Não apenas por amizade, mas por estímulo intelectual. Porque ideias crescem quando são discutidas. Elas evoluem, se refinam, se tornam mais robustas. Esse tipo de ambiente cria algo que Carnegie valorizava muito: momentum. Momentum é quando um sistema começa a ganhar velocidade própria. Decisões levam a novas decisões. Oportunidades levam a novas oportunidades. Relacionamentos abrem portas inesperadas. Mas existe uma armadilha silenciosa nesse processo. E Andrew Carnegie alertava frequentemente sobre isso. Ele dizia que muitas pessoas querem os resultados da riqueza, mas não estão dispostas a mudar o ambiente mental em que vivem. Elas continuam cercadas por pensamentos limitantes. Continuam em círculos onde crescimento financeiro é visto com desconfiança, ou até com hostilidade. E isso cria um conflito interno. A pessoa tenta crescer, mas o ambiente emocional ao redor puxa para trás. Carnegie acreditava que uma das decisões mais importantes da vida de qualquer pessoa é escolher cuidadosamente suas influências. Porque ideias são contagiosas. Ambição é contagiosa. Disciplina é contagiosa. Mas o oposto também é verdadeiro. Desânimo é contagioso.
Ceticismo destrutivo é contagioso. Acomodação também é. Ele dizia que ninguém consegue construir algo extraordinário vivendo em um ambiente mental pequeno. Por isso, ao longo da vida, Carnegie sempre buscou expandir seus círculos de relacionamento, conhecer novas pessoas, ouvir novas perspectivas, aprender com mentes diferentes. Esse hábito alimentava a capacidade estratégica dele. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da filosofia de Carnegie não esteja na forma como ele construiu riqueza, e sim no que ele decidiu fazer depois que já era extremamente rico. Porque depois de vender sua empresa e acumular uma fortuna gigantesca, Carnegie tomou uma decisão que chocou muitas pessoas. Ele decidiu doar praticamente toda a sua riqueza. Para entender essa decisão, é preciso compreender um princípio que ele chamava de Evangelho da Riqueza. Carnegie acreditava que riqueza tinha um propósito maior do que apenas conforto pessoal. Na visão dele, pessoas que acumulavam grandes fortunas tinham uma responsabilidade social. Ele dizia que morrer extremamente rico era uma forma de fracasso moral, porque dinheiro concentrado sem utilidade não beneficia ninguém. Por isso, ele começou a financiar projetos gigantes de educação, ciência e cultura. Ele ajudou a construir mais de 2.000 bibliotecas públicas. Financiou universidades, instituições de pesquisa, projetos educacionais. Ele acreditava que acesso ao conhecimento era a maior ferramenta de transformação social. Esse pensamento revela algo muito interessante. Para Carnegie, riqueza não era apenas um objetivo. Era uma ferramenta. Uma ferramenta para construir algo maior. E talvez essa seja uma das reflexões mais profundas que podemos tirar da história dele. O hábito que separa quem enriquece de quem apenas sobrevive não é apenas financeiro. É mental. É a decisão de viver deliberadamente, pensar estrategicamente, construir estruturas, escolher ambientes que estimulam crescimento, tolerar visão de longo prazo e transformar esforço em sistemas. Quando esses hábitos se combinam, o destino financeiro de uma pessoa pode mudar completamente. Mas a maioria das pessoas nunca desenvolve esse conjunto de hábitos. Não porque seja impossível, mas porque exige disciplina mental, exige paciência, exige a coragem de pensar diferente da maioria. E Andrew Carnegie acreditava que exatamente aí está a verdadeira divisão entre dois tipos de vida: a vida que apenas reage ao mundo, e a vida que aprende a construí-lo.